E comerciantes e lojistas estão fazendo de tudo para conseguir moedas, de brindes e descontos aos clientes que facilitam o troco ao recurso a vendedores ambulantes e flanelinhas. Vale qualquer esforço atrás dos trocados. Os apelos chegaram até mesmo às igrejas em busca do dinheiro miúdo. Essas táticas passaram a ser usadas depois que se tornou cada vez mais difícil obter moedas e notas de baixo valor nos bancos. As causas para o sumiço do troco na rede bancária são os cortes sucessivos no orçamento do Banco Central. Sem recursos, a instituição foi obrigada a reduzir as encomendas de moedas para menos de um terço dos pedidos feitos no ano passado. Em cédulas foram solicitadas menos da metade das unidades de 2013, segundo o contrato firmado entre o Banco Central e a Casa da Moeda, responsável pela fabricação de dinheiro no país. E quem for ao Museu Tindiquera nos próximos dias vai conferir uma exposição diferente, que retrata o horror sofrido pelos judeus durante o nazismo. Já faz alguns anos que um colégio estadual aqui de Araucária iniciou um grupo de estudos sobre o Holocausto, um período muito importante e muito negativo também da história da humanidade. E todos os anos uma mostra sobre esse tema fica aqui no Museu Tindiquera. Esse ano especialmente contando com a participação do artista plástico Igor Rodak, que fez várias gravuras retratando esse período. Igor, como que você entrou para participar desse projeto do Colégio Júlio Chimansky? Então, foi um convite da Vânia, da coordenadora, e ela me pediu para começar como representar pessoas que ajudaram a salvar vidas. E no fim, como eu faço curso de gravura, eu comecei a fazer gravura sobre a história. Então eu representei a história, é uma pesquisa a fundo, né? É difícil porque é um tema pesado, né? Então você tem que pesquisar a fundo e conseguir gerar essas imagens, que foi bem gratificante participar desse projeto. Mas então a maior dificuldade sua desse projeto específico foi o tema mesmo, foi como retratar isso em gravuras. Sim, foi retratar, expressar isso, ver da minha maneira esse fato que ocorreu, né? E não perder a memória, porque isso a gente não pode esquecer, porque foi um evento muito marcante na história. Então, a gente tem que ser lembrado para que não ocorra de novo, né? E você agora vendo o resultado do trabalho aqui exposto, o seu trabalho em conjunto com toda essa outra exposição sobre esse tema, como que você avalia essa participação, apesar da dificuldade de fazer, agora que está tudo pronto, o que você acha disso? Me sinto honrado em estar participando e espero ter conseguido passar alguma emoção, alguma expressividade e contando uma parte dessa história, né? E um desses seus desenhos, que remete ao filme A Lista de Schindler, que é um dos filmes mais conhecidos por quem gosta dessa história, e você fez ali até a questão do casaco vermelho da menina, que é uma das partes mais marcantes do filme. Foi mais difícil fazer uma gravura do que as outras? Como que foi? Cada trabalho, qual que foi o grau de dificuldade? Então, foi mais de meio ano de trabalho, então não foi... Cada um tem sua história. O primeiro aqui, vamos dizer... Eu assisti o filme, no outro dia estava escutando música e veio na hora e você vai fazendo. Aí tem gravuras que eu fiz mais desenho, eu trabalhei mais em cima, imagem e tal. Mas tem uma específica ali, a última que eu fiz, foi mais livre, que eu desenhei estilo gravuras, né, feito em cima da madeira. Então eu desenhei em cima da madeira, propriamente sem fazer desenho nenhum, e foi a mais expressiva que saiu. Quantos meses de trabalho no total, desde que você foi convidado e começou a fazer até agora? Então os desenhos eu comecei, acho que foi... começo do ano, acho que eu comecei a desenhar, em janeiro, e as gravuras eu comecei ali no mês de março, em abril, e foi até julho, para imprimir todas. Um projeto bem trabalhoso. Bastante. E você, porque como o Holocausto é um tema muito conhecido da história, tem muito senso comum. A partir do momento que você foi pesquisar para poder traduzir nos desenhos, você aprendeu coisas que você não sabia antes? Sim, muita coisa que eu descobri aqui que a gente não imaginava que existia, né? A Vânia mesmo... coordenadora me explicou muita coisa. Uma gravura que eu fiz sobre o caminho, que eu não sabia que eles colocavam dentro de trem e onde eles levavam. Os judeus se jogavam fora do trem para tentar se salvar e acabavam perdendo suas vidas na queda. Alguns se salvavam, né? Mas mesmo assim, e depois, eu quis retratar, né? Umas gravuras, depois que essas pessoas se salvavam, ou no final da guerra, o que aconteceu? Essas pessoas não tinham nada. Então fica o convite para que todos os araucarenses venham aqui pessoalmente ver esse trabalho. Sim, fica o convite. Tá certo, muito obrigada, Igor. Do Museu Tindiquera, Mônica Seulin, para o Jornal Regional.
E assim nós vamos encerrando a edição desta terça-feira do Jornal Regional. Agradecendo a todos que nos acompanharam, desejando a você uma boa noite. E nós voltamos amanhã aqui na TV Araucária com mais informações.